As reações vieram a jato, né, Muriel? A comunidade internacional tem se manifestado em peso sobre a morte do ex-primeiro-ministro japonês. O Diego Pavão, nosso editor de internacional, mais uma vez aqui conosco para falar sobre esse assunto, uma reação imediata, né, Diego? Porque o estado de saúde dele vinha se agravando e também porque muitas autoridades estão reunidas nesse momento, inclusive na Ásia, né? Bom dia para você. Bom dia, Stephanie, Muriel. Bom dia para quem acompanha o CNN Novo Dia em Casa. Pois é, a reação internacional vem em peso agora com a confirmação da morte de Shinzo Abe. Desde a madrugada já havia ali várias manifestações de preocupação sobre o estado de saúde dele, quando a gente ainda não tinha a confirmação da morte do Shinzo Abe, né? Foi agora de madrugada, ele foi baleado e aí seguiu para o hospital. Os médicos já disseram que ele chegou no hospital sem sinais vitais, já praticamente morto. Segundo os médicos, foi um ferimento muito grande na região do coração, um ferimento, inclusive a bala atingiu o coração do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, é o que a gente recebeu de informação, e aí ele teria sangrado até a morte. Infelizmente, foi isso que os médicos disseram até agora. Bom, mas a gente vai atualizando aqui as reações internacionais, a Alemanha dizendo que está ao lado do Japão, a Rússia dizendo que o ataque foi um ato terrorista, primeiro-ministro Luxemburgo, primeiro-ministro britânico Boris Johnson, a Polônia. A reação internacional vai se intensificando a cada hora e vai se intensificar ainda mais, né? Ainda é cedo nos Estados Unidos, por exemplo, a gente deve ter uma reação do presidente Joe Biden, com certeza. Os japoneses são aliados históricos dos americanos, são grandes aliados, e o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, inclusive, buscou se aproximar muito dos americanos durante o mandato dele, ali de 2012 a 2020. Foi uma aproximação muito grande até com o ex-presidente Donald Trump. Então, os Estados Unidos são muito próximos ali do Japão, tem uma relação muito estreita, e com certeza a gente deve ter uma reação aí dos americanos em relação à morte dele. O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi um primeiro-ministro que desenvolveu laços muito grandes com a comunidade internacional, justamente por esses 9 anos que ele permaneceu no cargo, né? Então, agora a gente está tendo uma reunião lá na Indonésia, uma reunião dos ministros de Relações Exteriores do G20. A reunião mesmo de cúpula vai acontecer em novembro, lá em Bali, na Indonésia. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro deve participar desse encontro. E agora está ocorrendo um pré-encontro, vamos dizer assim, lá na Indonésia com os ministros de Relações Exteriores. Então, a gente deve ter aí uma reação grande desses ministros reunidos. Com certeza, esse vai ser o assunto que vai dominar aí uma parte das discussões do que está acontecendo lá. Então, o que a gente sabe é que o suspeito dele tem 41 anos, o suspeito de ter matado o Shinzo Abe tem 41 anos, ele foi preso logo depois do atentado, ele não tentou fugir. Ele foi derrubado ali por seguranças, por policiais, bem na hora do atentado, bem depois do disparo. Nessa hora, Shinzo Abe já foi levado às pressas ao hospital, sangrando muito desde ali do local do crime, e chegou ao hospital sem vida. O caso ainda está sendo investigado, a gente ainda vai ter atualizações sobre a motivação desse crime. Claro que, por se tratar de um ex-primeiro-ministro japonês, a motivação política aí é a hipótese mais provável, que ainda é considerada. Esse suspeito está sendo interrogado pelas autoridades locais lá no Japão. Stephanie e Muriel.